Olá, vamos então para a quarta parte desse grandioso estudo. Eu já quero que você abra no livro de Filipenses, tá certo? Na carta de Filipenses, no capítulo 1, verso 6, que diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou a obra há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Graças ao nosso Deus, porque Ele é Senhor de tudo. E Ele tem uma palavra de graça, uma palavra rica para nós. Isso a cada dia, a cada oportunidade. E nós estamos baseados na peregrinação do povo de Deus no deserto. E uma das coisas que nós temos aprendido até aqui é que a vida cristã ela é vivida em estágios. É de estágio em estágio. Nós saímos de uma experiência e nós vamos para outra experiência. É de experiência em experiência. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz que nós somos transformados de glória em glória. Aqui nós já vimos essa primeira parte do versículo de glória. Primeiro nós vimos a preposição de, apo, na língua grega, que mostra a salvação na esfera da eternidade. Agora nós estamos estudando a outra parte dessa frase. Aqui é em glória. A preposição aqui é eis, que significa até. A preposição eis aqui fala da conclusão. E a preposição apo fala do ponto de partida, onde algo iniciou. A outra preposição, eis, em, ela fala da conclusão. Ela fala do tempo e durante do que Deus está trabalhando em nós. A vida cristã é assim. Eu e você, nós precisamos de ter certeza que a vida cristã é assim. Esse texto de Filipenses 1,6, eu quero que você note algumas coisas tão preciosas aí nesse versículo. Pega a sua agenda, pega o seu caderno de estudo, de anotações e anote o que vai ser dito para você, para ficar mais claro o nosso ideário aqui. Veja que Paulo diz assim, que eu estou plenamente certo de que aquele que. Eu quero que você anote aí, escreva esses dois quês que tem aí. Primeiro ele diz certo de que, e depois ele diz aquele que. Esse primeiro que, quando ele diz certo de que, é pronome. No grego é touto. Então ele diz, estou plenamente certo de que. Esse é o primeiro que. Então ele diz, aquele que. Esse segundo que, utilizado por Paulo, é a conjunção roti. Essa conjunção roti é desde que. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. A palavra completá-la aqui significa epiteleu, que traduzido é concluir. Isso significa que desde quando Cristo, escuta isso, desde quando Cristo começou a obra dele na sua vida, ele não vai parar, ele vai concluir. Isso é muito forte. Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque convinha, isso é, era necessário, já havia planejado, porque Deus quis, porque aquele por cuja causa, quem é ele? Cristo, ele, por cuja causa, por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Então Deus está fazendo isso por meio de Cristo, através do seu Espírito. Eu quero que você anote outro texto, que você comece a introduza esse texto também no seu estudo. Efésios capítulo 1, versículo 11, Paulo diz assim: nele, isto é, em Cristo, no qual fomos feitos também herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz. Observe essa frase, preste atenção, daquele que faz. Essa expressão faz nos diz que Deus não é somente responsável pela iniciação do propósito, mas igualmente responsável pela execução. Em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes
não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Note que o vocábulo querer no grego é velor, que significa ter em mente, determinado, proposto. Deus, ele propôs. O que Paulo está dizendo é o que Deus propôs em si mesmo, ele vai realizar. É isso que precisamos entender nessa jornada espiritual. Que o eterno Deus, ele está trabalhando em nós. Ele está trabalhando na tua vida, ele está trabalhando na tua casa, ele está trabalhando na tua família. Essas experiências cristãs, a experiência que você tem hoje, a experiência que você terá amanhã, esses estágios que nós experimentamos, que nós passamos na vida cristã, é um trabalhar de Deus, é um operar de Deus. Nós precisamos de entender, de perceber que o trabalhar de Deus, esse trabalhar de Deus em nós, ele tem em vista o completar a obra dele, tanto na minha vida quanto também na sua vida e na vida de todo o corpo. A consumação do plano de Deus visa eu e você. Queridos, nós precisamos de crer piamente nisso. Olha só o que Paulo diz. Aquele que faz, e ele faz todas as coisas conforme ele determinou, segundo o conselho da sua vontade. Quando você estuda o Novo Testamento, você tem uma visão dessa trajetória, desse trabalhar de Deus nas nossas vidas, na vida do povo dele em si, principalmente da cruz até a Nova Jerusalém. Aqui nós somos conduzidos ao livro de Apocalipse. Quando nós estudamos o livro de Apocalipse, nós percebemos que aqui é um livro de profecia, não é isso? Aqui em Apocalipse nós encontramos a profecia do próprio Deus para o seu povo. Por isso que Apocalipse tem que ser um livro amado pela igreja. E muitas vezes nós vemos muitas denominações desprezando esse livro tão maravilhoso. Então a gente observa, nós vemos que Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado os que leem. E a palavra bem-aventurado é felizes são os que leem Apocalipse. Tem gente que lê Apocalipse e fica extremamente triste. Outros ficam com medo. Outros ficam atemorizados. Falam assim, o que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer comigo? Deixa eu falar. Jesus, ele vem buscar uma noiva. E você acha que Jesus vai deixar alguma coisa acontecer com a noiva dele? Preste atenção, gente. Quem lê Apocalipse tem medo do que está escrito ali é porque não é noiva. Felizes são os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Isso é o que diz o versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse. E Apocalipse 2:22-7 diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles felizes, é aquele que guarda as profecias deste livro. O livro de Apocalipse é extremamente rico, muito, mas muito rico, profundo em Deus. Aqui nós somos exortados a ouvir, a ler, a guardar as profecias deste livro. Uma coisa de quem lê esse livro é que eles vão perceber que os verbos, os predicados deste livro, na sua grande maioria, estão no tempo passado. Isso indica que todos os acontecimentos já ocorreram. Estudando Apocalipse, nós vamos descobrir que tudo isso que está escrito já aconteceram na mente de Deus. Em outras palavras, dentro de Deus, tudo já está consumado. De acordo com o propósito de Deus na sua eternidade, tudo já está terminado, tudo já está acabado, tudo está consumado. Mesmo que aos nossos olhos as coisas estão acontecendo agora, aos olhos de Deus, tudo já foi acabado, já foi concluído. Vamos olhar duas coisas, apenas duas coisas que já ocorreram no livro de Apocalipse. Satanás, o inimigo de Deus, em Apocalipse, ele já foi julgado, já está condenado.
Capiroto já foi. Olha só o que diz o capítulo 20 e o versículo 10. Sim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já encontra não somente a besta, mas também o falso profeta. E ali eles serão atormentados tanto de dia quanto de noite, e assim será o século de século em século. Observe, no livro de Apocalipse, Satanás já foi lançado no lago de fogo e enxofre. Já está condenado. É isso que nós observamos. Porém, quando nós observamos hoje, ele tem um governo nesse mundo. Ele tem um reino nesse mundo. Um reino de principados, um reino de potestades, um reino de capirotinhos, que nós observamos quase todos os dias. Olha aí, compreende? Mas quando nós ouvimos, ou nós lemos, ou quando nós guardamos no coração, nós sabemos que ele já está, o diabo já está condenado, já está lançado, já está morto para além daquilo que nós observamos. Então muita gente que tem medo das acusações de Satanás, saiba, ele já está julgado e lançado no fogo eterno, e isso será de geração em geração, lá dentro, diariamente, de dia, de noite. Nós observamos algo muito impressionante para nós no livro de Apocalipse, é que a profecia desse livro já está consumada. É que o testemunho de Jesus é a sua igreja. É que o capítulo 21 e 22 daqui do livro de Apocalipse nós podemos observar muito bem. A Nova Jerusalém. João viu que essa cidade é a composição máxima dos filhos de Deus. A Nova Jerusalém é o testemunho do Senhor Jesus. Nessa cidade está o cumprimento do propósito de Deus em seu Filho, para a sua eterna glória. Eu e você, nós precisamos nos dar conta disso, nós precisamos perceber essas coisas, gente. Se você estuda o capítulo 21 de Apocalipse, você vai perceber muito bem que a Nova Jerusalém, ela desce como noiva para o próprio Cristo, indicando que a Nova Jerusalém não é uma cidade no aspecto físico, ela nos fala de uma ordem corporativa. Há duas coisas que nós precisamos de entender aqui, de ver. Quando você lê o capítulo 21 de Apocalipse, você vai ver que para Cristo a Nova Jerusalém será a noiva para a sua satisfação, mas para Deus será o tabernáculo para a sua habitação, aonde Deus, o nosso bendito Pai Celeste, expressará a si mesmo. Então, o que é a Nova Jerusalém? Ela é a edificação máxima da glória de Deus. É a composição viva de todos os santos redimidos em Cristo Jesus. Quando você estuda a Bíblia, você vai ver as medidas da Nova Jerusalém. Aqui no capítulo 21 de Apocalipse. Aqui nós vamos perceber algumas coisas, algo muito especial. Nós começamos a observar dois temas principais para nós vermos, para nós compreendermos o propósito fundamental eterno de Deus. O primeiro tema que vemos é a criação de Deus, e o segundo é a edificação de Deus. Uma coisa importante que precisamos entender, que na criação os materiais da edificação de Deus foram criadas, foram produzidas. Se você ler o capítulo 1 e 2 de Gênesis, você vai perceber, você vai observar a criação de Deus. Capítulo 3 até o capítulo 22 de Apocalipse, você observa a edificação de Deus. Em Gênesis 2 nós temos um jardim, mas em Apocalipse 21 nós temos uma cidade. O jardim foi algo que Deus criou naturalmente, porém a Nova Jerusalém foi edificada. Veja que no Novo Testamento nós temos uma progressão espiritual. A progressão está de acordo com o eterno propósito de Deus. Primeiro nós vemos o corpo de Cristo, depois a noiva de Cristo e por fim a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém. É isso que nós observamos, é isso que Deus está falando. Aqui nós temos a esposa, e a esposa é para a satisfação de Deus em amor. Portanto, querido, nós temos que observar isso sempre à luz do grande propósito de Deus. Deus está se revelando em nós tendo em vista isto. Deus está trabalhando em nós porque Ele tem esse alvo, esse foco. E aquilo que Ele determinou fazer, Ele vai cumprir.
Não existe nada, não existe ninguém que vai impedir de Deus de alcançar o seu propósito. Nada vai impedir do trabalhar de Deus em nós. Escute, a nossa vida cristã é vivida de estágio em estágio. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida através da sua santa palavra.